TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando ao vivo para todo o Brasil, para um planeta de audiência, 3 horas, 3 minutos. Muito bom ter você e a sua companhia aqui na TC Rádio, pela Station, pelo canal do YouTube, ao vivo. Vamos juntos para mais um capítulo deste reality que, olha, faz o seu tempo render. E se você se inspirar em alguns racionais, o seu patrimônio também. Até porque estou emocionado. Fazia tempo que a gente não flagrava essa sequência. Mais um episódio em que a estratégia do gestor Carlos Castrucci bateu o Ibovespa, bateu a performance do Ibovespa no período acumulado entre a quinta-feira passada e a quarta-feira de ontem. Olha, destaques não vão faltar, o programa está recheado de atrações e hoje o grande ponto são racionais do gestor Carlos Castrucci, com base em alguns insights que ocorreram para ele em meio a tudo isso que está aí. A guerra Rússia-Ucrânia, a decisão ou as decisões de política monetária que nós estamos vendo no Brasil, nos Estados Unidos, há um certo atraso para a subida de juros de outras autoridades monetárias de países desenvolvidos, mas não para por aí. Também tem a questão das commodities, estão esticadas, não estão esticadas, e a reação doméstica, potencial doméstica da economia brasileira. Vai ou não vai? Destrava ou não destrava? Tudo isso e muito mais numa visão atualizada do gestor Carlos Castrucci. Vale a pena se ligar nessa e em outras atrações a partir de agora, até porque com um rendimento do qual eu me orgulho, de 5,8%, enquanto o Ibov ficou em 5,7%, senhoras e senhores, nossa carteira subiu e os 10 mil já não são mais 10 mil e sim 10.710 reais. A gente vai falar de CBA, que foi a maior alta da semana, vamos falar do ouro, ativo de proteção de capital ao qual o Carlos se expôs e, portanto, nos expôs. E vamos falar das notícias que mais chacoalharam a semana, além de gráficos que o Carlos separou com base num texto do Ray Dalio. Olha, imperdível. Carlos Castrucci, muito bem-vindo para mais uma. Boa tarde para você. Tudo bem, meu irmão? Fala, Léo. Tudo ótimo por aqui. Boa tarde para todos os ouvintes e as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo, né? Claro. E vamos lá, hoje tem muita coisa pra gente falar, né? Tentar traçar quais são os potenciais cenários que a gente pode viver com essa questão do conflito entre Rússia e Ucrânia e a possível mudança na ordem mundial daqui para frente, né? E quais mercados podem se beneficiar disso, né? Vamos tentar trazer um racional complexo de forma simples aqui. Tá certo, então bora trabalhar. Os 10 mil deles em mais um episódio está começando. Este é o podcast Os 10 mil deles. Um reality que faz o seu tempo render. Carteira de notícias. Muito bem, temos assuntos a tratar, não são poucos. Quero agradecer a forte audiência de todos vocês que fielmente aguardam este momento aqui na nossa humilde grade com os 10 mil deles pela sua TC Rádio ou depois para você que curte na pegada do podcast. Aproveitar o nosso conteúdo na sua plataforma predileta, pois bem, aqui estamos primeiro para falar do conflito entre Rússia e Ucrânia. Nós temos dois grandes eixos que devem inspirar a cautela e a atenção do investidor. Um eixo é a escalada da violência do conflito. Ou seja, a chance que há de descambar para um conflito de natureza nuclear que, por tabela e extensão, se traduz na Terceira Guerra Mundial. Esse é um lado extremo. O outro lado é o do acordo de paz, que parece muito mais crível para os analistas geopolíticos do que o polo oposto. Mas o investidor tem que trabalhar com os dois polos, reconhecendo as probabilidades de cada qual é verdade. Não tivemos avanços em nenhuma das direções nos últimos dias. Concretamente, pouco se falou de acordo de paz, as tentativas esfriaram. Mas é verdade também que a escalada do conflito não se deu de uma forma assustadora. O cenário ainda é dramático e as imagens que chegam da Ucrânia causam bastante aflição. Mas é verdade também que já há quem note uma certa lateralização do conflito, um certo cansaço nas tropas russas. Carlos, é uma grande novela. Como qualquer novela, o capítulo a capítulo é que vai dar pistas do desfecho, do destino, do caminho, da direção.
Mas o fato é que, como investidor, a gente tem que traçar os cenários mais prováveis. Como é que você viu esses últimos dias de guerra e como ela tem impactado o seu racional de investimentos? Perfeito, Léo, o racional que você fez aqui. Realmente a gente não teve muitas novidades, né, na questão do conflito entre Rússia e Ucrânia. Mais um ponto que vale o destaque aqui, Léo, e que seria um terceiro cenário que eu acredito que não é tão falado, porque a gente fala dos extremos, né? Sim. Guerra, então guerra nuclear, ou fim do conflito e consequente fim da guerra. Mas eu acho que a gente tem que separar isso, já dando a primeira palhinha do texto do Ray Dalio, ele separa muito bem a diferença entre o que é uma guerra e o que é uma batalha, né? Então, esse conflito entre Rússia e Ucrânia, não necessariamente ele é a guerra como um todo, ele tá mais para ser um capítulo de uma batalha dessa guerra que pode se estender entre o Ocidente e o Oriente do que a guerra como um todo, né? Então, não necessariamente um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia vai levar a um cenário de estabilidade que seria parecido com o que a gente viu pré-conflito, entendeu? Então pode ser que a gente viva num cenário de guerra, seja guerra comercial, né, guerra econômica, de invasão de territórios, de sanções, mas a grande questão não necessariamente a guerra acaba com a resolução do conflito entre Rússia e Ucrânia. Esse é um complemento valioso que você acaba de trazer, porque de fato esse cenário, que é inclusive o mais provável, quer dizer, de um denominador comum, um cenário intermediário, ele deve ter como principal consequência a não volta, ao não retorno do pré-guerra. Questões vão ficar, efeitos vão ficar, consequências vão ficar, punições para a Rússia vão ficar e o revanchismo russo também vai se estabelecer. Mas no mundo globalizado é cada vez mais improvável, trabalhando com esse cenário, que a Rússia consiga juntar os cacos para reagir à altura e se vingar num segundo momento do que já foi na história. Se você pegar a Primeira Guerra Mundial, o desfecho dela significou uma profunda derrota para os alemães, que cultivou um sentimento de revanchismo, de vingança, de ódio, de rancor para com os demais países europeus, que basicamente se traduziu na chegada de Hitler ao poder, democraticamente, diga-se, e um crescimento gigante do nazismo, que lá na Segunda Guerra Mundial provou aquilo que tinha de pior, embora com uma estratégia muito sólida dentro do racional nazista, que é apenas deplorável. Mas havia um revanchismo, que serviu de base. Eu faço uma analogia com os tempos atuais. A Rússia, que já está absolutamente magoada com tudo que está acontecendo em relação às sanções. Ela está isolada. A inflação está disparando, o rublo russo despencou. O povo russo vai ter cada vez mais problemas, a inflação está corroendo o poder de compra, a popularidade do Putin vai começar a ser amassada. É claro que a Rússia vai querer reagir, vai querer responder, vai querer voltar para o tabuleiro. Mas como? Depois do isolamento que ela mesma produziu. Até aqui as evidências sugerem muito mais um erro de cálculo de Putin do que uma estratégia sólida e endossada, você não concorda? Concordo, assim, é que eu falo sempre, é muito difícil saber o que está por trás da decisão do Putin de iniciar esse conflito, né? Mas todos os fatores que a gente tem hoje nos indicam que realmente o Putin pode ter calculado mal os seus movimentos. Talvez ele vai muito na linha de subestimar, né? Tanto a força e a união do povo ucraniano quanto a predisposição da Europa e dos Estados Unidos em praticar sanções tão fortes que causam uma pressão inflacionária num cenário já inflacionário, né? Então talvez ele realmente tenha subestimado esses movimentos. Subestimou a resistência da Ucrânia, superestimou eventualmente um apoio que ele poderia encontrar e subestimou com todas as letras maiúsculas a capacidade de reação e de punição do Ocidente num movimento coordenado que, olha, poucas vezes se viu na história. A gente está seguindo aqui, passeando pelos principais eixos que tocam de perto para o investidor. Carlos, esse negócio de subestimar ou superestimar também é um baita perigo para quem investe. Às vezes você subestima uma ação ou um cenário, ele vai lá e se impõe. Ou às vezes você superestima um papel, casa com ele, ele só te traz derrota e você não tem visão de longo prazo, nem evidências que sugerem que no longo prazo vai haver resposta. Tem que tomar cuidado com esse polo. Para além do conflito entre Rússia e Ucrânia, vamos falar de Estados Unidos. Que você sabe que o intervalo de juros tem que subir lá nos Estados Unidos para manejar uma inflação que é apenas a mais forte dos últimos 40 anos? Ah, você sabe. Que você sabe que o Jeremy Powell já havia, na última quarta-feira, decidido 25 pontos base junto ao FONC, né, certo? Os integrantes do FONC, do Comitê Decisório de Juros. Isso você também sabe. Assim como você também sabe que outras 6 altas de igual magnitude já haviam sido pré-anunciadas, quase contratadas. Mas o que talvez você não saiba, ou o que
colocou tudo isso em segundo plano é que o próprio Jeremy Powell, em linha com outros dirigentes e integrantes do Federal Reserve, já aventa a possibilidade de 50 pontos base para a próxima decisão de política monetária nos Estados Unidos em maio. E não é à toa. Os títulos da dívida americana no prazo de 3 e 5 anos chegaram a apresentar, ainda tem, fotografias de retorno médio anualizado superiores à dos títulos de 10 anos. O que isso costuma sugerir? Recessão. Afinal de contas, é uma subida estressante dos juros que tende a condenar a atividade. No longo prazo, isso se dissipa. Mas o longo prazo é um conjunto de curtos prazos e os primeiros curtos prazos que a gente tem daqui para frente não são nada fáceis de manejar para os Estados Unidos. Carlos, queria que você comentasse isso e também me respondesse. Houve um momento de excesso de liquidez inegável, que se fez necessário pelas engrenagens da pandemia ou pelas engrenagens que a pandemia congelou. Só que esse excesso de liquidez tem consequências. Muitos ativos, muitos sem fundamentação de valor, inflaram, se inflacionaram. Também no ambiente de bolsa, vários. A gente viu muita coisa sem valor aparente, de repente valendo muito. Uma subida de 50 pontos base não pode colapsar um pouco desses movimentos ocos? Léo, esses movimentos, na verdade, eles já estão, de certa forma, colapsando, principalmente por conta da perda de confiança, né? Do medo desse aumento de juros, né? Porque, assim, falando do aumento de 50 pontos base em si, assim, você tá indo do intervalo de 25 a meio para o intervalo de 0,75 a 1, né? Então, assim, ainda, falando de desconto de fluxo de caixa, qualquer coisa na questão de impacto dos juros, seja diretos no resultado das empresas ou indiretos através do valuation, ainda é inexpressivo, né? Porque os juros continuam baixos. Então, isso especificamente eu não acredito que possa vir a impactar o preço desses papéis que surfam no otimismo e no excesso de liquidez, né? Mas o que já vem impactando é a questão da confiança e o que pode impactar mesmo é um aumento nas taxas de juros maior do que o que o mercado precifica, né? O que já não é algo improvável, eu diria, tá? Assim, se fosse falar da questão de inflação, depois a gente vai discorrer sobre tudo claro. Aqui, mas, assim, eu não estou otimista com inflação global, tá? Assim, eu acho que tende a ser, se eu tivesse que apostar, pior do que o que está sendo colocado. Eu acho que a questão dos juros tende a ser pior do que o que está sendo colocado para Estados Unidos e para a Europa, para a Globo de uma forma geral. Você para pensar, assim, a gente é uma máquina de adaptação, né? Mas olha o que a gente está vivendo nesses últimos anos. A gente teve uma pandemia em 2020, que se alastrou até 2021, que congelou o mundo por muito tempo, que travou economias. A gente tem a questão dessa impressão de dinheiro, que também é algo completamente novo. Então, uma pandemia global era algo novo e relevante. Aí depois a gente tem a teoria moderna da monetária, né? Que é essa questão do quantitative easing, né? Que é de impressão de dinheiro e injetar dinheiro na economia. Agora a gente está entrando num cenário de guerra, assim, de conflito mais extenso e de restrições econômicas muito fortes. Então, assim, o cenário realmente... eu tento separar sempre barulho de fato, né? Porque toda hora aparece alguma coisa nova que a gente fala, nossa, agora é o que vai complicar o mercado. Mas dessa vez, assim, realmente me parece que a gente tem uma probabilidade grande de viver um cenário diferente do que a gente viu nos últimos 30, 40 anos. Assim, um cenário de inflação forte, de instabilidade geopolítica. Então, assim, eu acho que o momento atual demanda cautela e uma leitura muito boa de cenário e adaptação dessa leitura conforme os fatos novos surgem, né? E se eu tô entendendo bem o teu ponto, eu vou colocar 2 complementos aqui. O primeiro é que você não tá vou chamar aqui de oba-oba, que alguns investidores estão manifestando. Você tá mais cauteloso, tá mais cuidadoso e tá entendendo que a equação é de difícil manejo e harmonia. Uma inflação descontrolada a nível global. Falava dos Estados Unidos, 40 anos. Pega a história econômica dos Estados Unidos nas últimas 4 décadas e você não encontrará uma inflação tal qual aquela que se apresenta agora. Então, isso antes da guerra. A guerra só vai intensificar tudo isso com o descalibre dos preços das commodities. Ou seja, há um descolamento que você está identificando no bom humor aplicado pelos investidores no geral e a desconfiança, a cautela, a gestão do risco que você enxerga. Esse é um complemento válido? Válido e, assim, eu acho que vale um complemento em cima desse complemento, que é o seguinte: o cenário que está se desenhando, normalmente, vou dando um passo para trás, né? Quando a gente fala, bom, cenário de risco, o que você faz? Compra renda fixa, melhor renda fixa que tem é o título público americano, compra dólar e você está protegido.
Mas eu acredito que no cenário atual, essa leitura ela não é elementar, entendeu? Não necessariamente nesse cenário de aversão ao risco, o que vai te ajudar a proteger do risco vai ser o dólar ou vai ser os títulos de dívida americana. Então eu acredito que assim, o cenário ele realmente é complexo, ele não é óbvio, entendeu? Pra gente operar. Não adianta você ter dinheiro em caixa em dólar, pode ser que você perca dinheiro em dólar, entendeu? Então assim, tem muita coisa na mesa e muita coisa diferente acontecendo. Bem interessante e bem desafiador. Vamos para um segundo complemento à fala do Carlos. Me chamou a atenção, Carlos, quando você diz assim, o que pode assustar muito classes de ativos que estão engordadas diante desse excesso de liquidez que vem do tempo da pandemia, é uma subida de juros nos Estados Unidos maior do que aquela que o mercado tem precificado. Pois bem, a pergunta que eu te faço é, qual é a subida que o mercado está precificando? Porque eu cheguei a falar em 50 pontos base aqui já para maio, e você entendeu que, em alguma medida, isso está no radar. A gente estaria falando o quê? De 75 pontos base? Aí sim, uma surpresa nesse sentido? Não é nessa alta de juros especificamente, é no ciclo final, entendeu? Então, será que esses juros vai só até 2,5? Ou será que ele vai para 5? Entendi, você está olhando bem mais para frente. Será que a inflação vai ficar, vai estar desses 8, 8,5, vai começar a ceder com juros de 2,5? Ou será que ela vai ficar persistente ou continuar subindo e vai precisar subir os juros para 8, para zerar o juro real? Entendeu o nível de complexidade? Assim, eu acho que o buraco é mais embaixo, né? Não é o de agora, assim, é para onde o Fed terá que ir, e isso vale para as outras economias desenvolvidas também. Quer dizer, o ponto é o pico. Quer dizer, qual que vai ser o pico no ciclo de juros americano? Que no Brasil, e aí eu já trago a conversa para o Brasil aqui, está se falando, num primeiro momento se falou num pico em 12,75%. Chega lá, lateraliza, dá uma diminuída, terminou o ciclo de alta, tudo beleza, pai bola. Aí veio guerra, veio instabilidade, já começou, casas revisaram para cima, gente falando em 13%, o Itaú BBA já aponta 13,75%, o Roberto Campos Neto, de novo, seguindo a coerência dele mesmo, tenta ancorar e se antecipar sobre o ciclo e já falou que ele entende que o pico da inflação vai ser em abril, me parece uma fala apressada, mas enfim, abril. Ele já fala que é improvável que em junho tenha de novo aumento. Ele falou que é 100 pontos base agora, 12,75% em maio. Mas hoje, em evento mais cedo, na parte da manhã, ele destacou que ele acha muito pouco provável que em junho tenha que continuar a elevação. Assim, eu não estou na cadeira do cara e nem estou exposto ao conjunto de variáveis que ele tem para fazer essas falas, essas declarações. Mas me parece, no mínimo, arriscado, porque tá tão instável, tão volátil, eu não sei o quanto que ele puxa para si uma armadilha que não precisaria puxar nessa tentativa de ancorar a visão do mercado. Perfeito, Léo. Assim, se eu tivesse que falar aqui, né? Você concorda com o que ele falou? Concordo, eu acho que 12,75 já tá mais do que suficiente. Agora, se eu tivesse na pele dele, você acha que é prudente falar isso? Não acho. É esse o ponto. Eu acho que é essa a distinção, né? É isso aí, foi preciso. Porque uma coisa é você falar, isso você também bate muito na tecla, né? Se por um lado é muito legítimo combater a inflação, se você compromete a atividade econômica, você está tapando um buraco e descobrindo outro, né? Você precisa ter uma visão muito holística e coordenada para achar o melhor ponto para isso, que é a tal da taxa neutra. Essa é a taxa neutra, né? É aquela que combate a inflação e não compromete a atividade, a taxa neutra de juros. Que geralmente no Brasil é o quê? 7? Fala assim entre 7 e 8, vai. 7, 7,5, 8. Tem gente que fala em 6. É porque mesmo isso foi uma mudança de paradigma de 2016 para cá, né? Então ainda é um dado que é difícil de mensurar corretamente. O Roberto Campos Neto aponta que o pico da inflação deva ser em abril, porque ele está estimando que a guerra, me parece que essa é a premissa. Se você pensar diferente, por favor, traga aqui. Mas quando ele diz, o pico da inflação vai ser em abril, eu estou imaginando que ele está estimando que a guerra vai perdurar até mais ou menos abril. Porque se essa guerra for até dezembro, a gente vai continuar vendo muito estresse e commodities muito elevadas, pelo menos é o que eu acredito. Então, se ele está estimando, eu acho que ele está contando com um certo desfecho mais rápido da guerra. É uma premissa que te parece sólida ou não necessariamente? Não, pode ser, Léo, mas também pode ser outro componente, que aí eu vou entrar também no racional, que é a questão, assim, primeiro, inflação, ela é o aumento contínuo de preços, né? Então, o petróleo está 120 agora. Será que se a guerra continuar até maio, vai para 140? Ou será que fica em 120? Se ficar em 120, daqui para frente é zero. Concorda? Esse é um bom ponto, E da outra ponta, se continuar em 120 com esse apetite para emergente, o dólar que já saiu de 5,80 para 4,80, pode ir para 4,50. Então,
na conta do petróleo seria uma deflação, entendeu? Então, assim, tem várias questões Extras, do conflito, né? Muito bem ponderado isso, de fato. Porque você fala, o petróleo continua em $120. Pô, tá caro, né? Caro pra caramba, quer dizer, se estressou de vez. Mas tecnicamente não houve aceleração de preço se você pegar o mês imediatamente anterior. Tem sentido. Vamos falar inclusive de commodities. A pergunta que eu te faço é a seguinte: a gente continua vendo um cenário de estresse e de apreciação. O ponto é, imaginando um desfecho, ainda que nós saibamos que um desfecho positivo com acordo de paz não vai ser suficiente para a retomada dos moldes pré-guerra, o que você acredita que vai acontecer com as commodities? Eu praticamente refaço essa pergunta porque em alguns momentos aqui, nos últimos, você disse a assimetria é muito mais para baixo. E eu tenho ouvido outras vozes que dizem, olha, vai haver uma correção. Mas você também tem todo o mundo retomando a atividade. Então eu não acredito que seja um tombo para as commodities. Como é que você está nessa questão e nessa equação? Eu acredito nessa questão também. Eu acho que assim, a gente tem, como a gente fala ainda mais de commodity que envolve expectativas futuras, né, que a gente tem contrato futuro de quase todas elas, o mercado tenta antecipar o que vai acontecer com o preço da commodity, né? E também tende até a parte de estresse, né, do mercado. Então vai no pânico, compra commodity no pânico e assim em diante. Então, assim, eu acredito realmente que num ponto onde a gente tem uma estabilização do conflito, desse cenário, as commodities devem realmente ceder. Agora tem uma nova questão que as relações de oferta e demanda, elas estão diferentes para algumas commodities, né? Como as commodities agrícolas, como o petróleo, milho, como o gás trigo. natural. Então, isso, assim, até a gente ter uma normalização de oferta, isso demora, isso não é rápido, né? E com a demanda continuando aquecida, a gente pode ver um patamar de equilíbrio dessas commodities acima do seu patamar de equilíbrio de longo prazo por algum tempo, né? Então vamos supor que petróleo, o patamar de equilíbrio seja $70. Pode ser que o petróleo fique a 100, 95 por algum tempo até que a gente tenha essa normalização de oferta, né? Enquanto não tiver normalização de oferta ou uma redução da demanda, o preço das commodities tende a ficar mais alto do que o normal. Não necessariamente mais alto do que o patamar atual, mas mais alto do que o normal. Carlos, o que é que te chamou a atenção no relatório trimestral da inflação? Foi um documento divulgado hoje pelo Banco Central e basicamente é ali que existem as evidências que vão ajudando a nortear o olhar do Banco Central no combate à inflação. O que mais te chamou a atenção? Perfeito. Assim, na verdade não teve nada muito novo, né? Fora do que o Roberto Campos já estava falando e que a gente vinha acompanhando nas últimas reuniões do Copom, na ata e assim em diante. Mas, assim, o que vale de destaque, eu acredito que é a inflação acumulada para os próximos 3 meses, né? Você vê que a projeção do Banco Central para a inflação em março e abril, ela está muito forte. Para os dois cenários, ela está acima de 1%, tá? Acho que para abril, que é onde eles colocam como pico, está em 1,2%, porque eles consideram o preço da energia voltando para a bandeira amarela e assim em diante. Então, assim, você vê que eles estão realmente projetando uma inflação de curto prazo bastante relevante, mas em maio eles já começam a projetar a deflação, né? Então, em maio, por exemplo, já é uma deflação mensal. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, o que acaba corroborando com a tese do Roberto Campos que o pico da inflação será em abril. Além disso, algo que me chamou a atenção também foi a inflação de 2024, assim, significativamente abaixo do centro da meta, né? Eles colocaram, acho que ele entre 2,4%, né? Então, assim, para você chegar numa inflação dessa em 2024, realmente eu acredito que eles devem estar projetando um cenário ali de dificuldade econômica, né? Para a gente sair de uma inflação tão forte para uma inflação tão controlada, eles devem estar projetando uma atividade econômica fraca ali em 2023 também, não só em 2022. E uma taxa de juros mais alta. E outra coisa que veio, que também já era esperado, né? Eles mantiveram, na verdade, a projeção de PIB para 2022 na casa de 1%, né? Mas eles mudaram um pouco a composição e atualizaram a questão da balança comercial, né? Com a questão das commodities subindo bastante, eles mudaram a relação da balança comercial e isso foi um outro destaque do relatório. Mas, assim, novidades não teve nada de relevante. Só, basicamente, com mais consistência, o reforço da tese. E esta doleta? Rapaz, esta doleta está surpreendendo. Talvez não pela simetria mais para baixo. Pessoas como o Carlos que acompanham o micro, veem os resultados, veem os números, olham para a arrecadação, veem a relação dívida-PIB. Essas pessoas, esses gestores, o Hugo Queiroz é da mesma escola, eles têm muita clareza e segurança de que o Brasil está melhor do que a narrativa pinta. Só que, de outro lado, daí até o mercado reagir e convergir a visão, vai um tempo. Pois bem,
com essa superapreciação das commodities, com esse isolamento da Rússia e com o capital voltado para países emergentes piscando mais aqui do que acolá, e também com o fato do carry trade, ou seja, você já tem uma taxa de juros forte aqui no Brasil, na casa dos 2 dígitos, e você tem crédito relativamente acessível em outros cantos do planeta. Muita gente tem pego capital a taxas de crédito baratas e colocado no Brasil, que está com uma taxa básica de juros elevada. É o que a gente chama de carry trade. Tudo isso somado ajuda a explicar o que a gente está vendo nesse fenômeno com a moeda americana. Nos últimos 3 meses, praticamente 17% de desvalorização do dólar em comparação com o real, ou se você preferir para os ufanistas, valorização do real em comparação com o dólar. Agora, nesse momento, então, são 3,28, a gente vê a moeda americana nos seus contratos futuros avançar 0,10%, R$ 4,840. Se fechar assim, interrompe uma sequência de 6 dias de quedas consecutivas. Carlos, eu quero muito te ouvir. Surpreendeu pela agilidade com que se deu? Porque uma queda era até razoável pelos elementos de macroeconomia e de micro que você encontra no Brasil. Mas nessa agilidade, surpreendeu muita gente. Nossa, ela desceu de elevador, né? Não acontece isso normalmente com o dólar, né? Ele sobe de elevador, né? Desce de escadinha, né? Bem devagar. Não, a gente tá vendo, assim, desde o pico do dólar ali em janeiro, cara, assim, a quantidade de dias que o dólar caiu mais do que 1%, que já é uma queda expressiva diária, assim, eu não tenho esse dado, mas só de reparar tem muitos dias e muitos dias seguidos, né? Pega nessa semana 5% de queda em 5 pregões, ou seja, a média de 1% por dia de queda. É muita coisa, assim. Então o movimento realmente está muito forte, muitos fatores conspirando ao favor dessa valorização do real frente ao dólar, né? Então, seja a questão da atratividade dos juros brasileiro, a questão da Rússia que traz mais capital de emergente para o Brasil, a questão das commodities. Então, assim, o cenário para o dólar mudou muito, né? Assim, parece que ele está chegando agora por uma questão, por uma parte mais de equilíbrio, né, mesmo. Então, assim, realmente surpreende, né? Por isso que eu falo, sempre que me perguntam do dólar, eu falo, cara, não vou me arriscar, assim, porque... Tanto é que essa é uma das vantagens de você não tentar se expor ao dólar, né? Assim, a gente tem hoje, acho que mais ou menos 18% da carteira dolarizado e os 18% estão redeados. Imagina se a gente não tem o hedge, assim, a gente já teria caído 20% só de dólar. Belo complemento. Então, assim, por isso que é importante você correr o risco que você sabe que você pode gerar valor, né? Não tentar ficar apostando em coisas que você não tem tanto essa capacidade de gerar valor, que é o meu caso. Eu não sei gerar valor com dólar. E o dólar é o arrasa reputação, né? Você vai se arriscar a dizer, não, acho que o dólar vai para lá. Quero ver alguém que cravou isso. É muito difícil, né? Todo economista com que a gente conversa fala isso. Não, dólar mata a reputação, não é fácil, nem um pouco fácil apontar a direção para onde vai. Carlos, vamos falar da nossa carteira especificamente. No período da semana passada, a partir de quinta até ontem, quarta-feira, o Ibovespa avançou 5,7%. Nossa carteira avançou 5,8%. Quer dizer, na margem batendo o Ibov. R$ 10.710. A gente volta a se aproximar daquela faixa dos R$ 11.000, que já parece tão distante, né? Fazia tempo que a gente não voltava a flertar com ela e estamos nessa direção. Quando a gente olha para a nossa carteira, é meio autoexplicativo, né? O papel que mais valorizou foi o papel da CBA, que, portanto, depende do alumínio, que, portanto, está no eixo da commodity ou das commodities e, portanto, surfou essa onda que está contagiando a Bolsa Brasileira como um todo. Por aí, né, cara? Léo, assim, essa semana continuou um movimento positivo para as empresas de commodities. A diferença é que não foi só para empresas de commodities, né? Então, a Bolsa, de uma forma geral, subiu, não só as empresas de commodities, por isso a gente conseguiu ter uma performance boa também, comparada com o Ibovespa, né? Então, assim, foi uma semana positiva no geral, né? Tudo subiu, a S&P subiu, o Nasdaq subiu, cripto subiu, o Ibovespa subiu. Foi a semana de, volta ao apetite pelo risco, aí com essa estagnação no conflito entre Rússia e Ucrânia. E o ouro também apareceu na carteira, como a que menos subiu, porque nenhum dos ativos em que a gente está aportado caiu da semana passada para essa. O ouro avançou 0,6%. Você está se surpreendendo com o fato de que mesmo nos cenários de mais risco, o ouro não tem se apreciado, de repente, na mesma proporção em que ele se apreciaria em outros momentos da história econômica mundial? Na verdade, ele surfou um bom momento de apreciação. Surfou. Né? O ouro, ele tem essa questão do ativo de proteção, né? Então, assim, o que me surpreendeu, na verdade, foi nessa semana o ouro subir junto com o resto, né? Porque quando a gente teve um cenário de
de apetite pelo risco, a tendência é que tenha uma venda no ouro e o ouro caia. Tem razão. Geralmente há um descorrelacionamento entre esses dois ativos, o ouro e ativos em bolsa, negociados em bolsa. Perfeito. E ambos subiram, né? Tudo subiu. Subiu menos, mas continuou subindo, né? Bom, passemos pelo ouro. A galera sempre pergunta aqui, já tem um WhatsApp nessa direção. Como é que é a nossa exposição ao ouro? Você falou, é um ETF, né? É o ETF, a gente faz através do Gold 11 e a gente faz o hedge contra o dólar, né? Porque assim, quando você compra o Gold 11, você está exposto ao ouro em dólares. Aí eu vendo o dólar futuro para ficar no ouro em reais, entendeu? DDD 11, o Freitas está por aqui e quer saber como é que se dá esse hedge a que você está se referindo aí para neutralizar a variação cambial. Aí assim, muda muito assim, de acordo com o tamanho do investimento, né? No meu caso, como é fundo, eu consigo fazer através do mercado futuro, né? Eu vou vendendo contratos futuros, mas um contrato futuro um mini contrato futuro são $10.000, né? Então, você precisa de um pouco de escala para conseguir fazer o hedge cambial quando você é pessoa física. Muito bem, 3h33, passamos pela nossa carteira e agora bora para a composição da pizza, certo? Porque nós temos novidades. Você achou que tinha tanto ativo barato e descontado que nós só estamos com 1,5% de caixa? Assim, na verdade eu já estava achando isso, né? Isso é até um ponto que acabou sendo positivo. Claro que tem muito tempo ainda para testar, mas daquela ferramenta que eu falei de Momentum. Quando a última vez que a gente falou de carteira, que eu estava com quase 20% em caixa, ou 15% em caixa. Só que aí, um pouco antes do movimento de alta, minha ferramenta começou a indicar que estava na hora de aumentar a exposição ao risco. E nos últimos 10 dias eu tô sem caixa, tendo que escolher onde colocar dinheiro, né? Então, assim, agora a gente tá, apesar de todo o cenário, e depois a gente vai discorrer sobre o cenário, eu tô com 1,5% só em caixa, né? Então a gente tá totalmente alocado. O Carlos se referiu a uma ferramenta, você sabe, a escola dele é fundamentalista, vai lá, pega a fotografia, os balanços das empresas, cruza com as teses, aquele exercício de projeção de cenário para o futuro, para ver por onde a coisa vai, e a cada temporada de balanços vai cruzando para manter a longo prazo a posição. Essa é a escola do Carlos, o Carlos é um gestor fundamentalista. Só que isso não significa que ele não se preocupa com o timing da montagem de posição. Porque às vezes, por mais sólida que seja a sua tese, ela demora mais a pegar e em outros momentos ela demora menos. Essa ferramenta ajuda o Carlos a dizer, você não acha que aquela empresa está barata? Você não acha que ela tem potencial de longo prazo? Então, mais um motivo para você achar que o timing melhor é agora, é que ela está começando a reagir. Porque aí, desse modo, ele evita sangrias desnecessárias de entrar num papel que ele pretende carregar por um bom tempo, mas que eventualmente naquele momento está com uma tendência de queda que se sobrepõe a qualquer coisa. São 3h35, 1,5% de caixa, 2% de ouro, 2,5% em criptoativos, no nosso caso Ethereum. Ethereum, 13% da carteira exposta aos Estados Unidos, com empresas como Meta, Amazon e GM, são as três. Todas as três ou tem mais e você só ilustrou com essas três? São as três e é em ordem de relevância, né? Então Meta maior, depois Amazon e depois GM. Depois GM. E aí 81% da carteira Brasil, 16% no varejo, são 4 empresas de varejo que nós temos, o Carlos vai detalhar, 15% em bancos, 15% em commodities, e aí nós temos individualmente falando 7% de Ambipar, 7% de Movida, 7% em Utilities. Aí são utilidades públicas, né? Exatamente. E aí você vai detalhar, né? O que está debaixo desse guarda-chuva em Utilities. São 2 empresas que estão abaixo desse ponto. 6% em MRV, construção civil, 5% em educação, 3% em saúde verticalizada. Tá diversificadinho aqui. Vamos lá então, primeiro em relação ao Brasil, 16% de varejo. Via é a principal posição? A gente tem ali, são 4 empresas de segmentos diferentes, né? Então a gente tem Via, Pets, Panvel e Natura. São 4 segmentos bem diferentes ali, né? Complementares. Via, Pets, Panvel, que é farmácia, Natura, mais estética, beleza. Global, né? Cosmético, exato, é um player global. Pets é autoexplicativo, estamos falando do mercado animal especificamente. Via me parece o mais complexo, né? Porque a gente está falando de muitas formas de atuação, inclusive crédito. E além disso, Panvel, falamos de farmácia, faltou uma aqui. E Natura. E Natura, fechado. Contemplamos todas. Beleza. Aí a gente vai para 15% de bancos. Tem algum que se sobrepõe? Tá igual, dividido entre Banco do Brasil e Bradesco, né? Que a gente sempre fala aqui. Banco do Brasil e Bradesco. Pergunta do Erasmo Carlos. Que nome, Erasmo? Aí, garota, com moral, hein? Se tiver uma voz metade do que a do Erasmo Carlos, aquele Erasmo Carlos, já saiu bem na foto.
Ele pergunta aqui, Carlos, melhor comprar Meta pelo BDR ou pela Avenue, se expondo diretamente em dólar? Assim, é sempre melhor você... Eu vou falar o que é melhor, o que E ele eu complementa faço. aqui com esse dólar caindo. Então, assim, se você tá pensando em diversificar efetivamente o seu patrimônio do ponto de vista global e de moedas, claro, faz sentido você fazer pela Avenue. Você tá tirando a custódia do Brasil, você tá comprando efetivamente em dólar o papel diretamente. No meu caso, como eu invisto pelo fundo e eu não tô com a intenção de diversificar o patrimônio, tô com a intenção de ganhar dinheiro de forma absoluta, ou seja, quanto que a empresa tem capacidade de gerar valor, eu faço por BDR para fazer o hedge cambial, né? Então eu faço por BDR e vendo dólar para não ficar exposto ao dólar. Mas assim, quem quer diversificar o patrimônio, eu acho interessante fazer através da Avenue, tá? Acho que fica o destaque ter essa exposição cambial, cara. A gente é global, né? A gente não pode ter 100% do patrimônio em real. Aí que tá, né? Se você fizer a exposição pela Avenue, você vai transformar o real em dólar para com o dólar comprar o papel direto lá na Bolsa Americana ou nas bolsas americanas, dependendo do ativo. Valeu, Erasmo, tamo junto, um abração, obrigado pela audiência. Aí a gente tem 15% de commodities e também vale um complemento aqui. Então, commodities eu separei em 2 casos, né? Um que eu falo que são os pure plays, né? Que é tipo o cara que só exporta commodity, que ou que vende aqui no Brasil também, que a gente tá em papel, celulose e alumínio, né? CBA e Klabin. E a gente tem também uma parte que aí já não é um pure play, porque ele faz outras coisas também, que é a Raízen, que eu já comentei aqui no outro episódio, né? Que ela é produtora de biocombustíveis e açúcar, e também ela tem distribuição de combustíveis através dos postos Shell e as lojas de conveniência que eles estão entrando agora, que é a Oxo, né? OXXO, que tá começando a crescer aqui em São Paulo, que eles estão com um plano de expansão grande. Mas o principal dessa tese é realmente a questão dos biocombustíveis e o quanto a empresa pode se beneficiar da alta do petróleo, né? Porque a gente tem uma correlação direta entre etanol e petróleo. Sem dúvida. Gasolina, desculpa. Gasolina, né? Porque o etanol é um dos componentes da gasolina, né? Você mistura para fazer aí e tem a paridade, gasolina. né? Então, Sim. assim, tem a questão da eficiência, né? O etanol, em média, a eficiência é 70% da gasolina no Brasil. Então, se o etanol ficar mais barato do que 70% do preço da gasolina, todo mundo vai comprar etanol, vai botar etanol ao invés de gasolina. E se ficar mais caro, ninguém coloca, entendeu? Então, você sobe junto e desce junto, né? Você tem esse balanço. Correlacionados diretamente. Boa. Aí a gente vai para Ambipar, autoexplicativo, Movida 7% também, e chegamos aos outros 7% de utilities. E 2 empresas estão abaixo desse guarda-chuva. Quais são? Isso, a gente está um pouco em setor elétrico, um pouco em saneamento, né? Então a gente tem na parte de transmissoras a Alupar e na parte de saneamento a gente tem a Sanepar. Sanepar, também. Aí Sanepar, você está falando, você pontuou a questão do saneamento. MRV Engenharia, a gente está falando de construção civil. Você deu aula aqui sobre MRV no último capítulo, né, no nosso último episódio. Você que está clicando nesse, depois confere o outro lá que o homem explicou direitinho aí o modelo de negócio da MRV. 5% educação. É a gloriosa Cogna aqui? Conguinha, que sai resultado hoje, né? Rapaz. Hoje a gente tá correndo risco. Você gosta de fazer eu passar uns apuros aqui com o fígado, né, bicho? Tá certo. Brincadeira aqui para não perder a piada da Cogna, que tem reservado emoções pro investidor. Mas você também já chegou a destrinchar, a gente pode até revisitar, faz muito tempo que a gente não fala de Cogna aqui no setor de educação. Deixa eu pegar um pitaco rápido pra gente ir pros gráficos e falar do texto do Ray Dalio que te inspirou. Você acredita que o setor, pela atual conjuntura macroeconômica e momento do Brasil, tende a destravar? O setor da educação tem que estar no radar de quem pode querer surfar numa grande pegada de alta? Eu acredito que sim, tá, Léo? Porque, assim, por mais que o segmento de educação superior ele tenha uma correlação com renda disponível, né? A elasticidade da demanda ela é menor do que, por exemplo, para você comprar uma geladeira, né? Então, assim, ele chega a ser um consumo essencial. Ele não é um consumo essencial que nem água e energia elétrica, mas ele é um consumo essencial, a educação. Então, apesar de a gente ter esse problema de renda disponível que deve vir com a questão da inflação, eu acredito que a demanda por educação deve voltar. A gente tem volta do ensino presencial. No caso de Cogna, né, tem a questão do fim da reestruturação da companhia. Então, a base comparativa é muito ruim, né? Então, o momentum de earnings deve ser bom. Esse quarto trimestre eu ainda não sei, mas a partir do primeiro trimestre de 2022 eu acho que melhora. E, cara, se parar pra pensar no cenário eleitoral, né? Assim, um cenário que a gente traça como possivelmente não bom para a economia é um cenário da volta do Lula ao poder.
Só que o Lula tem um histórico de bastante fomento à educação, seja por meio de FIES. Então, assim, acaba servindo até como um hedge nessa questão, né? Porque por mais que a economia possa degringolar de certa forma, uma volta do governo PT pode voltar a estimular esses programas que não eram sustentáveis para a educação, mas que as educacionais se beneficiaram, né? Então, assim, tem vários componentes que eu acredito que transformam a Cogna numa boa aposta esse ano. De fato. E aí vai muito dessa visão fria e pragmática do investidor de, acima de paixões políticas, entender se um determinado candidato está na frente das pesquisas e tende a chegar na rampa do Palácio do Planalto, quais setores da economia tendem a se beneficiar com isso, quais setores tendem a deteriorar com isso. E o oposto, no caso de outro candidato, quer dizer, quais são os segmentos econômicos que devem reagir melhor à performance de cada um dos candidatos. No caso das eleições em 2022, nós temos dois de longe polarizando as discussões. O ex-presidente Lula, como o Carlos se referiu, e o presidente atual, o presidente Jair Bolsonaro. Ó a mensagem que chegou aqui, bicho. DDD 66, o Rafael tá com a gente. Alô, Rafa, obrigado pelo carinho aqui, pela audiência. Ele vai lá e escreve assim: comprei uma rifa de conga hoje pro balanço. Opções pra ver se surpreende. Vai que sai menos pior. É o caminho pra quem quer especular no curto prazo, né? Opções também ajudam, são um instrumento importante pra isso. Só tem que tomar muito cuidado porque é bem arriscado, né? Ah, claro. Assim, opção pra curto prazo até vale mais a pena porque você tem pouco efeito do tempo no preço da opção, né? Porque a opção ela carrega o preço do tempo. Então, quanto mais tempo você carrega, mais você perde dinheiro. Ela vai desvalorizando ao longo do tempo, ceteris paribus, né? Tudo mais constante. Então, para um dia, sim, é uma aposta válida. Desde que não seja muito alavancado, é uma aposta válida. O Fernando Lima coloca aqui: pô, Cogna deu ruim, tô amargando um preju, mas sigo grudado no papel. O Fernando tá apostando aqui. Semana que vem a gente fala de Cogna. Vai ter resultado, eu atualizo a tese e aí a gente... Sensacional. Fechou? Gostei de ver. Fechado. E como combinado, vamos para o texto do Ray Dalio que inspirou o Carlos aqui. Nós separamos alguns gráficos. Nosso glorioso André Dias já está com o primeiro para a gente exibir aqui para você. Carlos, que texto é esse? Qual que é a pegada? Vamos começar a destrinchar. Perfeito, Léo. Assim, o texto do Ray Dalio, né? Que essa semana eu brinco que saíram os dois textos que eu mais queria ler, que eram do Howard Marks e do Ray Dalio sobre o cenário atual que a gente está vivendo, né? E ele discorre sobre várias questões, mas assim, alguns pontos que eu quero trazer, né? Eu quero chegar num racional seguinte, no final de toda essas questões que a gente vai colocar dessa conversa. O que fazer com o dinheiro no cenário que a gente está vivendo atualmente, né? Qual que é a melhor assimetria? É isso que a gente busca, no final das contas, né? A melhor assimetria entre risco e retorno. Então, assim, de toda a questão do texto do Ray Dalio, as primeiras questões que eu quero trazer os gráficos que ele expôs lá, então esses gráficos vêm direto do texto dele, do desempenho de alguns ativos em cenários de guerra, né? Então ele fez uma média dos cenários entre Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. E aqui esse primeiro gráfico a gente está falando sobre o retorno das ações, né, em dólares. Então, e aí ele separou entre países que são neutros naquele cenário de guerra, países que perderam a guerra, países que ganharam e um gráfico ali, uma linha onde é o saldo global. Então você vê que no saldo global a gente tem uma perda. Puta, que legal. Deixa eu só te complementar, Carlos. Você vê então aqui na legenda, né? Eu tenho na linha cinza países que não se envolveram com a guerra, países neutros, países perdedores, países vencedores e a média global all combatants ali, né? Isso. E aí a gente vê a performance relacionada a equities, às ações das empresas, das companhias, neste horizonte de tempo. Qual que é o insight, qual que é a conclusão a que você chegou com base nesse primeiro gráfico? Então, a grande questão que a gente pode chegar aqui nesse primeiro gráfico é a seguinte. A gente pode perceber que países que são neutros no cenário de guerra, eles tendem a ter uma valorização das suas bolsas em dólares. Em segundo fica os ganhadores, só que os ganhadores a gente não sabe quem vai ser, né? Os neutros a gente já sabe desde o começo, o ganhador a gente não sabe quem vai ser, o perdedor a gente não sabe quem vai ser. Sim. Então o primeiro insight que tem bolsas de países neutros em cenários de guerra tendem a performar bem melhor em dólar, ou seja, não é só que performou relativamente melhor, performou positivamente, né? Então esse é o primeiro insight na questão do mercado de ações. Pode passar para o próximo. Então vamos para o nosso gráfico 2. O primeiro a gente falou de ações. O segundo tem Nominal Bond Total Return Index. São os títulos da dívida? Isso, são os títulos da dívida dos países, em dólares, de novo. Tá. Aí o que a gente pode perceber é que, mais uma vez, os países neutros têm desempenho melhor. Assim, quem participou da guerra e perdeu tem um desempenho ruim, e mesmo quem ganha a guerra tem um desempenho neutro, entendeu? Então, é aí que eu tô falando da questão do...
como a gente vai se proteger, né? Você vai comprar... Vamos supor que a gente entre num cenário de guerra, Estados Unidos ganhe, como é o que normalmente se espera. Mesmo nesse cenário, os bonds americanos não vão performar bem, entendeu? Então, será que é por lá que a gente vai se proteger? E se eles perderem, eles vão performar muito mal, né? Então, não é só não performar bem, eles vão performar mal. Então, esses são alguns insights relevantes que vale a gente ter em mente na hora de traçar cenários, né? E como posicionar o nosso portfólio. Aí pode ir pro próximo. Vamos, eu tô... Rapaz, isso aqui é muito legal. Esse aqui é o quê, Carlos? Desempenho das moedas com relação ao dólar. Tá. Então, você vê que o único que ganha Também é o com relação neutro. ao dólar são os países neutros, né? Então, você vê também que uma parte do retorno que a gente viu lá dos outros, tanto de bonds de países neutros quanto do mercado de ações, vem do desempenho cambial desses países neutros no cenário de guerra. Ou seja, aqui a gente está falando da questão cambial mesmo, né? Isso. A comparação da performance da sua moeda quando a gente contrasta com o dólar, e a gente vê que, de novo, a tendência é por uma performance superior no caso de países que não estão diretamente envolvidos com a guerra, aqueles que se declaram neutros ou tentam, na medida do possível, andar ali na fina corda para não ter que entrar diretamente no confronto. Terceiro gráfico, você separou um quarto. Isso, o quarto é a questão do desempenho do ouro com relação às Tem notícia moedas, aí, né? rapaz. Olha As lá. moedas dos países, né? Então, de novo, fica a grande questão. Aí a gente vê que o ouro ele performa mais contra moedas que mais se desvalorizam, as moedas que mais se desvalorizam são as que perdem a guerra, né? Então, mas mesmo dos países que ganham a guerra, a gente vê que tem um desempenho positivo também do ouro com relação a essas moedas, né? E aí na hora de fazer a exposição ao ouro, por que eu faço o ouro redeado, né? Porque, então, ó, a gente está falando do Brasil. O Brasil é um país neutro, concorda? Nessa guerra. E está Sim, bem distante, sim. né? De todo o conflito. Então, o real tende a performar melhor do que o dólar num cenário de guerra, ou seja, ele tende a se apreciar num cenário de guerra com relação ao dólar, e o ouro tende a se apreciar com relação ao dólar ou com relação a qualquer outro país. Se o dólar ganhar ou perder, se os Estados Unidos ganhar ou perder a guerra, o ouro tende a performar melhor do que o dólar, entendeu? Então a gente ganha um combinado ali no ouro como proteção. Rapaz, é muito legal. Esse texto é do Ray Dalio, ele divulgou pelo LinkedIn. Pelo LinkedIn. Vale a pena. É o último texto dele. Puta, sensacional. Você que tá lá no LinkedIn, não deixa de achar o Ray Dalio, porque aí você vai encontrar o texto como um todo e os 4 gráficos com que ele ilustra a tese. Que basicamente, se eu estou entendendo para onde você quer chegar, isso não só ajuda a explicar também o que a gente vai vendo em relação à moeda americana, que é a questão cambial. Claro que tem o lance das commodities, que o gráfico não contempla. A gente não viu aqui a performance das commodities em cenários de guerra. O Brasil tem esse adicional. Mas claramente o fato geopolítico de estarmos distantes desse conflito nos beneficia muito mais do que prejudica. A questão que se coloca, no entanto, é que eu não lembro de uma guerra que tivesse uma inflação global já temperando, aquecendo o conflito como essa. De modo que esses gráficos, ao mesmo tempo em que ajudam a calibrar muito o olhar, talvez não consigam ser tão completos pelo fato de que essa conjuntura é muito singular. Você também faz essa ponderação? Claro, sim. Mas a desvalorização da moeda por si só, assim, uma parte é claro que é perder a guerra, é perda da força econômica, mas outra parte é a inflação, né? A inflação comendo o poder do dinheiro, entendeu? E cenários de guerra são cenários inflacionários, né? Então talvez não tenha a inflação precedente, mas tenha a inflação durante o cenário de guerra. E aí, complementando, então, aí, assim, além desses pontos que eu trouxe, que são super relevantes, o texto do Ray Dalio tem muito mais outros pontos, como o fortalecimento do iene, né, com relação ao dólar, iene, eu confundo, desculpa, iene e yuan, tá? Da moeda chinesa. Da moeda chinesa, sim. Bom, tem vários outros insights. E aí eu vou complementar aqui o racional, Léo, porque aí tem uma outra questão. Então, vamos supor que que o conflito seja resolvido, tá? E aí eu vou trazer um pouco do texto do Howard Marks. Maravilha, vamos embora. Tá? Então vamos supor que o conflito seja resolvido. Tá. E aí, tanto é que o texto do Howard Marks dessa vez ele fala muito de movimentos de ciclos e pêndulos, né? E é o pêndulo nas relações internacionais. O que a gente viu nos últimos anos ali, pós-Segunda Guerra, foi cada vez mais uma globalização das cadeias produtivas, né? Então sempre buscando lugares onde a mão de obra é barata, onde você consegue produzir mais barato para depois vender no seu próprio país, para conseguir vender mais barato e competir na questão de preço, né? E o que aconteceu durante esse período? A gente está vendo na Europa agora essa grande questão da crise energética, porque agora com essa questão da externalização, da internacionalização
de produção de bens, né? Seja no caso da Europa, que veio pela questão ambiental, né? Então, assim, aquela questão ambiental mentirosa, né? Que ao invés de você cortar a demanda, você fala, não, eu não produzo mais, né? Mas eu compro de outro, né? E aí criou essa dependência enorme da Rússia. E a gente tá vendo o quanto é um risco você depender de outros países em coisas estratégicas. E a mesma coisa vale também, por exemplo, para os Estados Unidos, onde, assim, hoje em dia, o quanto das questões estratégicas de um país não dependem, por exemplo, de semicondutores. E quando a gente olha na questão dos semicondutores, há 20, 30 anos atrás, 80% dos semicondutores eram produzidos dentro dos Estados Unidos, por exemplo, da demanda americana, e hoje em dia menos de 20% dos semicondutores são produzidos nos Estados Unidos. E semicondutores é algo estratégico. Sem dúvida. Para um país. E isso está sendo produzido aonde? Taiwan, que tem o risco de ser invadido pela China, e entre outros riscos. Então, qual é a grande questão que o Howard Marks coloca? É a seguinte, a gente pode estar vivendo um momento do econômico onde a gente vai ver uma desglobalização das cadeias de produção. E o que isso significa, tá? Isso significa, primeiro, que os países que se beneficiaram desse movimento, então países em desenvolvimento que trouxeram essa produção para seu próprio país, né, acabaram tendo um estímulo de emprego e atividade, tendem a perder essa capacidade de atividade, porque vai tender a perder demanda por esses produtos vindos desses países, com a internalização. Os países que importavam muito, que globalizavam suas cadeias de produção, tendem a internalizar isso agora dentro da sua própria economia. Isso vai gerar emprego e deve estimular alguns setores específicos dessas economias, como nos Estados Unidos, por exemplo, tá? E tem uma outra questão fundamental. Isso vai gerar aumento de preços, porque você por mais que se internalize, vai aumentar o custo, né? Então, isso é um movimento inflacionário persistente. Então, assim, o que eu vejo hoje, absorvendo tudo que eu estou absorvendo, tentando processar as informações, conectar, é que a gente não tem muito como sair desse cenário inflacionário no curto prazo. Assim, a gente tem que, curto e médio, a gente tem que assumir que isso é a nova realidade. E com base nisso, traçar os nossos cenários. E aí, quando eu juntei, então, esses dois cenários, com guerra, sem guerra, de Howard Marks e do Ray Dalio, e essa questão da inflação, e aí vale outro ponto, tá, para o Brasil. O Brasil, ele não teve essa questão ele não recebeu, ele não produz nada lá para fora, né? Ele já exporta commodities praticamente. Então, a gente não deve sofrer desse processo de desglobalização econômica, porque a gente não produz nada de relevância estratégica para os outros países, só as matérias-primas que continuam sendo assim, porque Exato. a matéria-prima faz parte da geografia do país. Bom, resumindo tudo isso, né? Então, tudo que eu desenhei, eu cheguei na conclusão que Brasil, hoje, é uma das melhores relações risco-retorno que tem para se investir, e não só em empresas de commodities, porque a gente está vivendo num cenário de inflação global, mas com essa questão da entrada de capital estrangeiro, da valorização do real e da autossuficiência que o país tem. Então você vê que assim, a gente tem paridade internacional, mas quando a gente quer, a gente consegue fazer umas manobras, diminui um imposto aqui, faz uma intervenção ali, não sei o que lá. Eu acredito que a gente tem uma possibilidade de ver inflação mais baixa do que se espera, com o dólar arrefecendo, que impacta tudo de uma forma geral, né? E com esse certo manejo das commodities que vão em linha com o consumo essencial, então de energia, de alimentos e assim em diante. Então eu imagino que, além do Brasil já a parte de commodities ser algo que é uma boa relação de risco e retorno para o investidor, a gente pode ver a inflação aqui cedendo antes do previsto, os juros cedendo antes do previsto, e com essa demanda por commodities que estimula a atividade, mais juros mais baixos, a gente pode ver a economia doméstica também reagindo mais forte e mais rápido do que o previsto. E aí, quando a gente compara com os preços dos ativos, com a precificação dos ativos hoje, eu acredito que a gente tem uma relação risco-retorno que assim, nenhum outro lugar do mundo a gente tem igual, entendeu? Então, eu acabei ficando muito otimista com o cenário para o Brasil, dado o que a gente tem de informações hoje, e a minha tendência é até aumentar cada vez mais essa alocação em Brasil ao longo do tempo. Olha, Carlos, muito sólido. Espero realmente que isso se traduza na prática, com fluxo caminhando cada vez mais para o Brasil e os ativos ficando cada vez mais interessantes e com uma subida aí na valorização, no rendimento da nossa carteira e do mercado financeiro brasileiro em geral.
parabéns, eu acho muito interessante, acho que é um grande serviço prestado nesse teu trabalho de compilar e fazer dialogarem as premissas e os princípios do Ray Dalio no texto cujos gráficos você trouxe e depois nesses pontos do Howard Marks, que são dois dos pensadores do mercado com que você tanto dialoga e tanto admira. Sensacional. E tendo a achar que os dois admirariam também a conexão que você traçou aí. Será que é isso mesmo? Será que a gente vai conferir? O racional está muito bem assentado. Como você percebeu, o Brasil tem boas condições de se diferenciar e de se destacar, não só por históricos de guerras, no geral, com países mais afastados do conflito, mas também pela bolsa barata, escancaradamente barata, para muita gente que monitora o micro há algum tempo. Agora é deixar o tempo dizer, né? Mas que o racional convence, convence. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, com muita alegria estamos chegando ao final e eu digo alegria porque programa bom é programa que passa rápido e que faz a gente pensar. Hoje foi dia de pensar e de pensar bastante. Quero agradecer a forte audiência, as mais de 130 pessoas que nos acompanham simultaneamente aqui. Mandar um abraço para o glorioso João Galego, que está aqui. O DDD dele é o DDD 18. Também está ansioso aí pela sequência da nossa programação na TC Rádio. O Super Rafa que participou, o DDD é o 66. E aqui no chat do YouTube, a Maria Silvia... o Maria Silva, o Eduardo de Andrade, o perfil Dinheiro Azul, o Fernando Lima, o glorioso Ertili, o Erasmo, falamos dele aqui, o Gustavo Fenômeno e também o Francisco Sebastianelli, que está com a gente praticamente desde o primeiro minuto. Carlos, foi uma grande aula, parabéns, estamos juntos. Quinta-feira que vem, chuva ou sol, estaremos de volta e espero a ganhar do Ibovespa de novo. Tomara, né? Mas de qualquer forma estaremos aqui ganhando ou perdendo e trazendo todas as explicações e as visões que a gente tem. Espero que tenham aproveitado esse programa de hoje. Semana que vem estamos juntos e um abraço. Valeu, Carlos. Obrigado a todos. Você que continua aqui na TC Rádio, faz bem em continuar. Vem aí Gabriel Medina, Mariana Galvão, Diego Kerber e todo o time do seu Expresso da Tarde. Obrigado a todos. Um grande abraço, saúde, juízo. Até a próxima. Tchau. Mais um episódio de Os 10 Mil Deles, o reality cast que faz o seu tempo render. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil Deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.